Bom, então vamos começar com o sorteio, saindo sempre primeiro as equipes do pote 2, que são as equipes que vão jogar a primeira partida como mandantes. Gostaria de pedir ao senhor Silva que mexa nas bolinhas. Vamos ver quem sai primeiro. General Dias, do Paraguai. General Dias de Paraguai jogará seu primeiro General partido Dias em condição de do local. Paraguai jogará o primeiro jogo como local, como mandante. O estádio está aqui bem próximo, inclusive. É só passar aqui a autoestrada aqui. Ele derrotou o Barcelona de Guayaquil, então por isso está nesse momento nessa fase. E o rival do General Dias, General Dias, sairá do pote 1. ¿Vendrá la Libertadores? Veremos. E este equipo vai definir como Será que local. esse time vem da Libertadores? Vamos ver. Milionários, da Colômbia. Millonarios de Colombia, el equipo de Miguel Ángel Russo, que está también por aquí acompañándonos. Viene de la Colmebol Libertadores. Próxima fase da Sul-Americana, o General Dias do Paraguai enfrentando o Milionários. Lembrando que a Copa Sul-Americana ainda tem Vasco, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense e São Paulo. Mais um time do pote 2. Nacional do Paraguai. Nacional do Paraguai. Os times do pote 2 sempre fazem o primeiro jogo em casa. E vale lembrar que vale a pena ser sorteado o quanto antes, porque a numeração dos confrontos é que indica quem faz o segundo jogo em casa nas próximas fases. Se o time, mesmo que está no pote 2, no caso, passe, ele assume a posição número 1 dentro da Sul-Americana. Brasil. Olha o Botafogo aí, ó. Parece o time do Botafogo vai pegar o Nacional do Paraguai. Então o Botafogo dificilmente, só se for contra Milionários ou General do Paraguai, que não decide em casa a Sul-Americana em caso de decisão, em caso de chegar até a última fase da competição. O sorteio está bem rápido. Sol de América, Mais do um Paraguai. time aí do Sol de pote América 2, de Sol de Paraguai, América. saindo Então já temos um confronto de times brasileiros, um confronto definido, Botafogo e Nacional do Paraguai. E estão em Paraguai. Saíram os 3 já. Os únicos que vão definir em casa nessa fase são Botafogo e Vasco. Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. É o terceiro confronto sorteado da Sul-Americana. Sol de América e Nacional do Uruguai. Pelo sorteio, o Botafogo bem posicionado ali no segundo confronto. Vamos para a abertura de mais um time do pote 2. Tem vários brasileiros. São Paulo, Brasil. Aí, ó, São Paulo. Vamos conhecer dentro de instantes o adversário do São Paulo na Copa Sul-Americana. O São Paulo faz o primeiro jogo em casa. Olha o Lugano aí, ó. Atenção, galera tricolor. O São Paulo vai enfrentar o Colón da Argentina. Vai pegar um time argentino. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo na Argentina. Então já temos Nacional do Paraguai, Botafogo, São Paulo e Colón. Muitas equipes desses dois países. Vamos agora para a próxima chave. Mais um time aí do pote 2. Pode pintar ainda o Bahia, o Atlético Paranaense e o Fluminense. E o Atlético Paranaense. Aí, Boston River, do Uruguai. Viene de eliminar a Jaguares de Colombia 4-2 en el global. Segunda participación histórica a nivel internacional para el equipo. Segunda participação histórica a nível internacional para o Boston River do Uruguai. Vamos ver o rival. Nesse pote só tem mais o Vasco de time brasileiro no pote 1. Vamos ver. Clube Atlético Banfield, da Argentina. Banfield, da Argentina. Então já saíram São Paulo e Botafogo. Na última instância prévia à fase de grupos. Así es. Nacional fue el que
O Nacional deixou pelo caminho. Paulo César, agora com você. Vamos a O6. É o pote 2, que ainda tem Atlético, Bahia e Fluminense. Fluminense, do Brasil. Olha aí, o Fluminense. Vamos conhecer o adversário do Fluminense. Primeiro jogo no Rio de Janeiro. Vamos saber onde será o segundo jogo. Vamos conhecer o adversário do Fluminense na Sul-Americana. Ali Valdez, sorteando, puxando a bolinha. Jogador do Cerro, já passou por times fortes da Europa. Futebol alemão, principalmente. Defensor Sporting, do Uruguai. Vai pegar o Defensor Sporting do Uruguai. O adversário do Fluminense, primeiro jogo no Rio de Janeiro, segundo jogo no Uruguai. Então já temos os adversários de Botafogo, São Paulo e Fluminense. Será que vem um Bahia aí agora? Um Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Vamos conhecer o adversário do Furacão. O Atlético também vai ter que decidir fora de casa. Pode ter o Vasco aí, né? Pode ter o Vasco aí na mão. Peñarol. Penharol do Uruguai, adversário duríssimo para o Furacão, hein? Primeiro jogo no Brasil, segundo jogo no Uruguai. Talvez o adversário mais difícil dos brasileiros, pelo menos na teoria, no histórico dos times. O Atlético Paranaense pegando o Penharol. Esse pote aí brasileiro só falta o Bahia. Deportivo Cali. Deportivo Cali. Colombiano, time. Ocupando ali a lacuna do confronto 8 da Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho, Libertadores. Daqui a pouquinho, Libertadores. Pode ser o Vasco da Gama, é o único brasileiro nesse pote. Bolívar, da Bolívia. Viene de la Libertadores, fue tercero por diferencia de gol. Então já temos São Paulo definido, o seu adversário, o Botafogo, o Atlético Paranaense, faltando apenas os adversários de Bahia e Vasco. E já Libertadores aqui no Sport TV 2. LDU Quito, do Equador. LDU. Liga de Quito, un equipo que sabe, ya supo haber conquistado este certamen. LDU que já ganhou Libertadores, já ganhou Sul-Americana. Aí o time do Equador, que como está no pote 2, vai fazer o jogo de volta fora de casa. Pode ser o Vasco, hein? O Vasco está nesse pote aí. LDU seria um adversário duríssimo também para o Vasco da Gama. Vasco da Gama. Vasco da Gama. LDU e Vasco. Primeiro jogo no Equador, segundo jogo no Rio de Janeiro. Vasco que não tem mais treinador, Zé Ricardo pediu para sair no final de semana e ainda não anunciou ninguém. Então, LDU e Vasco. Só falta o Bahia, né? Só falta a gente saber o adversário do Bahia. Caracas, da Venezuela. Aí o Caracas da Venezuela, como é do pote 2, Botafogo e Vasco do pote 1 já saíram. Não tem mais brasileiro envolvido nesse confronto 10 da Copa Sul-Americana. É real. Adelante, Nelson. Se van acabando as bolillas, sí, quedan cada vez menos, vamos achicando. Já Rafael Rezende e Carlos Eduardo Lino analisando os confrontos dos brasileiros na Copa Sul-Americana. E daqui a pouquinho, Libertadores. Huancayo, do Peru. Aí o Huancayo do Peru é o adversário do Caracas. Ainda faltam 6 confrontos. E entre eles, o adversário do Bahia, que também é exemplo do Vasco, está sendo treinador, né? Guto Ferreira saiu. Faltan todavía 3 argentinos. Deportivo Cuenca, do Deportivo Equador. Cuenca, do Equador. Rival en el primer partido en la llave O11. Essa é uma fase ainda de 32, né? É uma fase antes das oitavas de final.
Veremos quién es el rival de Deportivo Cuenca. E a exemplo da Libertadores já fica definido, né, o caminho. Não tem mais sorteios, a exemplo de campeonatos europeus, que é sorteio a toda fase. Jorge Wilstermann, da Bolívia. Viene de la fase 3 de la Confronto 11 da Copa Sul-Americana. por Vasco da Gama en aquella instancia. Mais uma Muy vez bien, aí o pasamos Diego a Lugano. 12. Adelante, Pablo César da Silva. Venimos Falta bien, só o muchachos. Bahia, que está nesse pote. Pode sair a qualquer momento o Bahia. Y Fred dice, Defensa e Justiça, da Argentina. Aí o Defensa e Justiça da Argentina argentino, al cual le ha ido vai muy conhecer bien o en seu la primera adversário no fase. confronto 12 da Sul-Americana. Goleó América de Cali, recordemos, Claro. 3-0 en Colombia. El año pasado le había tocado eliminar a Sao Paulo, le vienen tocando equipos duros a defensa. Eu veo não los sei qual é o adversário mais difícil, viu? Se é o LDU do Vasco ou o Peñarol pro Atlético Paranaense. Subirá ahora Defensa y Justicia. Já já o Rafael Rezende e o Lino vão falar. Do Equador. Aí o El El Nacional do será rival Equador. de Defensa y Justicia, equipo de la Argentina. Faltando apenas o adversário do El Bahia. Nacional de Ecuador viene de dejar en el camino a San José de Bolivia. Sí, señor. ¿eh? Así es. Muy bien, siguiente llave. Avanzamos. O 13, por favor, Paulo. Qué cruces interesantes se están dando. Mais uma vez aí o pote Y todavía 2. quedan equipos grandes. ¿Se darán cruce entre argentinos? Porque todavía. Daqui a pouquinho, para você que não viu, os adversários. Olha o Lanús aí, ó. Lanús de la Argentina, Time que está forte cinco também da puntos del Argentina certamen na continental. Sul-Americana. Guillermo Barros Echelotto, último finalista de Daqui a pouquinho, Libertadores. Libertadores. Por favor. Viene São a eliminar 6 Sporting clubes do Cristal. Brasil. Daqui a pouquinho vamos saber se tem confronto brasileiros, entre brasileiros. ¿Quién será? Teremos aí muitos confrontos Brasil e Argentina. 2 no mínimo teremos. Atlético Júnior, da Colômbia. Aí o Atlético de Júnior da Barranquilla. Colômbia. Tercero en el grupo H, detrás de Palmeiras y de Boca, luchando hasta el último momento por lograr la clasificación. Olha, o Bahia tem 3 oportunidades agora aí, ó. Jogos 14, 15 e Semifinalista de Conmebol 16. Sudamericana, Faltando apenas o También Bahia llegando para desde la fechar Conmebol os Libertadores, adversários dos luego de pasar brasileiros. las semifinales. Muy bien, avanzamos a la siguiente línea. Y a ver quiénes van quedando. Aquí. San Lourenço, da Argentina. San Lourenço da Argentina Equipo de Argentina. vai definir fora de casa. Lembrando que os times do pote 2 vão fazer o primeiro jogo como mandante. Hermosos partidos. El primer campeón de la Conmebol Sudamericana. San Así Lorenzo, es. claro. Não tem mais A brasileiro ver, nesse pote. acá tenemos, para, tenemos a Temuco, Independiente Santa Fe, ¿y quién más queda? Cerro. Vamos ver quem é o Cerro adversário do Uruguay. San Lourenço Con San Lorenzo irá, a ver. na Sul-Americana. Deportes Temuco, do Chile. Aí o Temuco, Deportes Temuco do Chile. Es su temporada debut a nivel O internacional. Bahia vai ficar para a última bolinha, Bahia? Eliminar a Estudiantes de Mérida, glorioso Deportes Temuco É del o sur único chileno. clube que falta no Brasil. Por Vai sair favor. agora? Paulo César da Silva. Paulo da Silva. Ya queda poco, Alina. ¿eh? Sí, queda Tá poco. sorteando queda ali, poco. tá pegando as Dos bolinhas. cruces. De este lado Bahía y Rampla Juniors. ¿Y cuál Veremos quién salió? sale. Bahia. Bahia! Brasil. Alô, Bahia de torcida Brasil. do Bahia em Agora todo o primeiro partido Brasil, lá na local. Boa Terra. Eliminó a Vamos Blooming, conhecer o ganando adversário 4-1 do Bahia. en Primeiro global. jogo em Salvador e o segundo jogo a gente vai saber aonde agora. Copa Sul-Americana volta depois da Copa do Mundo, dias 18 e dia 1º de agosto. A ver. Atlético Cerro, do O Uruguai. Atlético Cerro do Uruguai é o adversário do Bahia. O Bahia define vaga lá no Uruguai. Cerro viene de eliminar a Sport Rosario de E Perú aí o en la último fase confronto, inicial repetindo de la as Conmebol datas dos Sudamericana. jogos Y el da último Sul-Americana, dia 18 de junho e dia 1º de agosto. Pablo César da Silva saca. Recordemos que los equipos de esta línea hasta la final siempre van a definir en condición de visitante. Vamos lembrar ¿sí? que as Porque equipes siempre dessa linha sempre vão definir como Vamos lá. visitantes. Aí, ó, o último time do pote 2, o Rampla Juniors do Uruguai. que dejó en el camino a Cajamarca de Perú, recuerdo por un global de 4-2. E aí, para Y fechar, su rival entonces será último time do adelante pote 1. Nelson. Y tiene que ser el campeón. o último time do 2015. pote 1. Independiente Santa Fe debería estar ahí.
que é o Independiente Santa Fé da Colômbia, portanto, todos os confrontos, os 16 confrontos da fase da Copa Sul-Americana, jogos sorteados